Quando você fica gripado ou com sinusite, o seu ouvido costuma tapar, ficar obstruído? Ou você está passando por isso? Você está com sinusite e o ouvido ficou tapado. Nesse vídeo eu quero falar para você tudo sobre esses assuntos e dar algumas dicas para que você fique bom. Eu sou a doutora Sabrina Farnese, eu sou médica otorrinolaringologista e esse é o canal Medicina da Voz. Não esquece de curtir, se inscrever no canal para que sempre tenham vídeos aqui muito interessantes falando de otorrinolaringologia e voz. Então vem comigo, descobrindo tudo sobre a sinusite e o ouvido tapado. Vem comigo! Pessoal, antes de mostrar para vocês por que isso acontece, eu trouxe aqui o meu modelinho, que eu sempre ensino a vocês sobre sinusite, sobre otite, sobre várias situações relacionadas à minha especialidade e vou mostrar para você por que o seu ouvido fica tapado quando você está com sinusite, gripe, obstrução nasal. Vamos lá. Aqui, ó, mostrando para vocês o Robson, que é o nosso modelo aqui do canal. E aqui a face humana, o nariz, e aqui por dentro nós vemos o nariz, os seios paranasais, os seios da face, vemos a garganta, a laringe, são as pernas vocais, a língua, os dentes. Dá para ver direitinho o que está acontecendo aqui. Quando você está gripado, o que acontece? Você fica com esses cornetos que são essas carnes, né, que as pessoas falam do nariz, que são tão importantes, aquecem e ajudam aí nessa preparação do ar para chegar aí nos pulmões. Então, os cornetos nasais ficam inchados e quando eles incham, eles fazem obstrução nasal. Por quê? Porque um vírus está infectando eles ou uma bactéria, no caso das sinusites, e ele começa a ficar inchado e acontece o quê? Obstrução nasal. Quando há obstrução nasal, também tem secreção. Então, o nariz fica tapado, cheio de secreção, e essa secreção, ela pode vir aqui para essa região aqui atrás. Nessa região aqui é onde fica o ósteo da tuba auditiva. É um buraquinho onde tem o caminho que vai chegar lá no ouvido. Se esse ósteo aí, esse canalzinho ficar inchado, inflamado ou ficar cheio de secreção, o que acontece? Ele vai tapar, vai obstruir. E quando ele obstrui, automaticamente ele obstrui a audição, porque o canal chega até o ouvido. Então, não é incomum que as pessoas tenham uma gripe ou uma sinusite e refiram que o ouvido está tapado. E é muito incômodo, porque eles tratam a sinusite, eles tratam a gripe e o ouvido não destapa. Ele pode ficar aí mais de 2 meses tapado, isso incomoda muito, muito. Isso é uma causa comum de pacientes que chegam no consultório procurando otorrino, porque melhoraram da sinusite, melhoraram da gripe, mas o ouvido continua tapado. O que você pode fazer se isso acontecer com você? Uma coisa muito importante é que você precisa procurar o médico otorrino, né, para poder tratar direitinho. Não adianta só tratar a sinusite, não adianta só tratar a gripe, você precisa tratar essa tuba auditiva para que ela possa abrir e esse líquido possa escorrer e ela possa ficar pérvia de novo, assim como o ouvido. Essa secreção ela fica presa dentro do ouvido. E o que acontece? A audição fica menor, porque a orelha média não pode ter líquido ali dentro. Se ela tiver líquido, a gente tem uma parte condutiva do ar, né? Esse som, ele fica comprometido. Então, você tem uns 20% de perda de audição por causa desse catarro. O que precisa ser feito? Precisa tratar o nariz. Não adianta nada você tomar só um antibiótico, ou você foi lá no clínico, passou no clínico, o clínico te passou medicação para sinusite, você ficou bem, mas o ouvido continua tapado. Por quê? Porque não adianta só tratar a sinusite. Tem que tratar também a tuba auditiva. Tem que tratar também para que essa tuba auditiva abra e esse líquido possa escorrer. Então, o que normalmente é feito são medicações nasais, medicações orais, que ajudam aí a desobstruir a tuba auditiva e a sua audição melhorar. Então, se você está assim, procure logo aí o médico otorrino para fazer uma consulta, olhar o seu ouvido, porque muitas vezes a gente pensa que o ouvido está tapado por causa de uma sinusite que teve e às vezes não é. Às vezes é uma perda auditiva real. Então, o otorrino vai olhar o seu ouvido, vai ver essa otoscopia, ver a membrana timpânica, porque quando
quando acontece essa secreção presa, acontece uma otite serosa. E a otite serosa tem alguns sinais na otoscopia, como uma membrana timpânica um pouco mais rosa, avermelhada ou mais amarelada, um abaulamento ainda pode ter da membrana timpânica, ela fica opaca. Então você consegue ver esse líquido ou bolhas dentro aí da orelha média. Então essas bolhas também simbolizam que tem secreção ali dentro. Então o médico precisa olhar o ouvido para dizer, não, isso aqui é uma otite serosa. É por isso que o paciente está com perda auditiva. Aí ele passa os remédios e o paciente fica melhor. Agora, se não tem esses sinais de otite serosa, o médico vai pedir para você uma audiometria. O que é uma audiometria? Uma audiometria é um exame da audição, para ver se o que você está passando não é uma perda auditiva súbita. A perda auditiva súbita, ela pode ser tratada. Se ela for tratada rapidamente, ela tem uma chance grande de melhorar a sua audição. Mas se você demorar aí um tempo, as chances vão cair e você pode ficar sem audição desse lado aí onde você está sem escutar. Então é importante você procurar aí o especialista. Outra situação também que os pacientes reclamam às vezes no consultório é que essa perda auditiva da otite serosa, né, quando você está gripado com sinusite, ela demora um pouquinho para passar. Então, mesmo com as medicações, elas melhoram em torno de 15, no máximo aí 15 a 20 dias, e os pacientes ficam muito incômodos. E o que acontece? Quando o ouvido destapa, não é incomum que os pacientes parem as medicações que o otorrino passou, mas não pode. Tudo que o médico passar para você são 30 dias para ser usado, você tem que usar os 30 dias. Por quê? Depois o ouvido tapa outra vez e você tem que reiniciar o tratamento. E aí, esse líquido pode até que não saia do seu ouvido. Então, tem que usar o remédio o tempo que o médico otorrino falou. E ter um pouquinho de paciência. Eu sempre falo para os pacientes assim, eu tenho uma notícia ruim para te dar e uma boa para te dar. A boa para te dar é que você tem solução. A ruim é que pode demorar um pouquinho para a audição voltar. Então, os pacientes têm que ter um pouquinho de paciência. Eu sei que é ruim, mas tem que ter um pouquinho de paciência. Outra situação que acontece muito aí, que tem sido difundido, é a questão da lavagem nasal. O paciente começa a lavar, né, o nariz com aqueles garrafas de alto volume, e nesse caso a garrafa não vai ajudar. Ela pode até gerar dor de ouvido, porque esse líquido preso ele pode infeccionar com esse jato muito forte, né, com esse trauma do ouvido que pode acontecer, e você pode ficar com uma otite média aguda, que aí o paciente tem dor, se sente mal, aí vai na emergência aí, porque não aguenta de dor no ouvido. Então, se você está com o ouvido tapado, com a sinusite, evita essa lavagem nasal de alto volume. Prefira aí a lavagem nasal com jatinhos mesmo, aquela mais suave, com um pouquinho soro, não com tanto, para evitar essa dor de ouvido. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscrever no canal. Tem vários vídeos interessantes aqui, falando de faringite, amidalite, tudo aí que as pessoas toda hora têm. E vou passar para vocês os contatos das minhas consultas online e presenciais. As online todo o Brasil. Vai passar aqui para vocês desse lado. E lá no WhatsApp você vai se informar de tudo referente à minha consulta. Vai passar também o meu espaço, como sempre passo em todos os vídeos, o Otovoice Medical Center na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde eu tenho muito prazer de cuidar dos meus pacientes relacionados à otorrinolaringologia e os cuidados com a voz e as pregas vocais. Um grande abraço para todos e fiquem com Deus! A Otovoice é uma clínica de excelência em otorrinolaringologia, fonoaudiologia e voz. Aqui você encontra os melhores profissionais e os exames mais modernos dentro dessas especialidades. Possuímos os melhores exames das cordas vocais que são realizados em alta resolução e com os melhores equipamentos. Se você gosta de cantar ou usa a voz profissionalmente, sem dúvida esse é o lugar para você cantar bem e com muita saúde. O diferencial da Otovoice é que aqui você não é apenas um paciente, você se sente em casa e você pode contar com a ajuda dos profissionais que trabalham aqui para ficar cada vez mais saudável.